No começo do mês, você acompanhou aqui no Mercado e Companhia uma análise sobre a movimentação no mercado do açúcar. Desde então, os preços do adoçante registraram valorização de 6,5% e na última semana do mês, o mercado spot paulista de açúcar cristal branco apresentou uma sequência de baixo ritmo nas negociações. Assunto para o quadro Commodities em Foco de hoje, que conta com a participação do analista de açúcar e etanol da consultoria Safras e Mercado, Maurício Murici. Maurício, agora eu falei correto, né, Maurício? A projeção, né, da safra brasileira de açúcar, ela é volumosa, tem projeção bastante otimista, então com esse aumento de oferta, deve ter mudança nos preços do açúcar? Maurício, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pelo convite aí para conversar com você sobre o mercado de açúcar. Sim, o mercado de açúcar ele tende agora a ter uma tendência negativa nos preços por conta do avanço da safra no centro-sul do Brasil, que é a maior região produtora de cana do país, né? Então, é uma safra mais volumosa, uma safra que teve chuva favorável, né, durante o período de maturação e agora tem um tempo favorável para a colheita. Então, a oferta está aumentando e aumentando rápido. Na outra ponta, as indústrias compradoras, sabendo desse cenário de preços mais altos que nós vamos ter à frente, né, também acabam escalonando, ou seja, reduzindo o máximo possível as suas compras. O objetivo dessas indústrias é reduzir a demanda de curto prazo para que os preços caiam ainda mais do que a tendência natural de queda que eles já apresentam, né? Agora, quando a gente avança um pouco e amplia, pensando nesse preço global, né? Como é que fica esse cenário, né? E como esses preços lá fora também podem interferir aqui no mercado interno? Bom, as cotações no mercado internacional do açúcar em Nova York, elas se encontram em alta, mas é uma alta muito branda, muito moderada, né? Digamos assim, uma alta bem comportada, não é aquele tipo de alta acentuada que nós tivemos ali durante março e abril desse ano, né? Agora é uma alta mais tranquila, que dá uma consistência um pouquinho maior nessa tendência de mercado para o restante do ano de 2023, para o final do semestre, né? Mas é interessante a gente lembrar que o açúcar de Nova York, ele cotado em Nova York, é diferente do açúcar cristal aqui no Brasil, né? São dois mercados diferentes. Porém, consolidada uma alta em Nova York, as cotações externas mais valorizadas acabam canalizando, ou seja, captando um volume cada vez maior de VHP, que é o produto lá equivalente ao açúcar de Nova York, né? E produzindo-se mais VHP, porque os preços estão melhores em Nova York, acaba se produzindo menos o cristal aqui no Brasil, né? Então, acaba se formando um novo vetor de redução na disponibilidade de oferta de cristal, porque os preços do açúcar em Nova York estão mais atrativos para o VHP, a oferta desse está mais valorizada por parte das usinas, né, priorizada por parte das usinas, que acabam reduzindo a produção do cristal e formando um outro vetor de sustentação nos preços desse produto, né? O mercado é uma locomotiva, né, Maurício? O preço de uma coisa lá puxa outra aqui, o mercado vai acompanhando. Agora, quando a gente olha para as exportações, Maurício, qual que é o cenário? O que a gente deve observar aí para esse restante de segundo semestre? Cenário de forte volume de exportação para o restante desse segundo semestre, né? Lembrando que as exportações que nós vemos agora são de vendas realizadas ao longo do primeiro trimestre desse ano, né? E com residual no início do segundo trimestre, né? Quando os preços estavam muito valorizados em Nova York, oscilando nos maiores níveis em 11 anos, né? Que eu comentei agora há pouco, que a alta atual em Nova York não é tão grande quanto a alta observada em março e abril. E lá em março e abril é que as usinas aproveitaram esses preços favoráveis em Nova York e venderam toda a safra atual e 35% da safra que vem, que vai ser colhida o ano que vem, né? E agora, nesse segundo semestre, é o período de quê? De embarque dessas vendas, né, realizadas nesse início de ano. Então vai ser um período de forte intensidade aí nos volumes de navios ancorados em Santos, principalmente em Paranaguá, e na fila de navios, né? Que a nossa expectativa aí é que nos próximos 2 a 3 meses tenhamos volumes assim de 100 navios, 110 navios esperando para carregar açúcar, quanto a uma média de 40 a 50 que nós temos até agora.
volumes, né, negociados, e agora nesses 3 meses de fato embarcados, a gente deve ter esse aumento aí nos números, né, Maurício? E para a gente encerrar, a gente percebe que o mercado também tem olhado para a safra da Ásia e da Europa, né, e também especulado a própria safra da Índia. Então, pensando nesses 3 mercados que são produtores importantes também aí na player mundial, o que isso deve afetar e o que é o radar do mercado nesse momento sobre esses países? O radar do mercado agora está na finalização das chuvas de monção na Ásia, né? Essas chuvas geralmente não, o calendário delas é em junho e começa em junho e termina em setembro, né? Só que nesse ano de 2023, com a ocorrência do El Niño, que começou exatamente em junho, começou exatamente no mês que começam as chuvas de monção, houve um atraso de 30 a 40 dias nas chuvas da Índia, né? E como teve um atraso de 30 a 40 dias, é esperado um prolongamento, ou seja, um término tardio também de 30 a 40 dias no final da temporada, que é para terminar em setembro, mas deve se prolongar até o final de outubro e início de novembro. Isso também, como o início atrasado gerou seca e prejudicou o canavial lá na Índia, o final atrasado deve gerar excesso de umidade e baixa incidência de luz solar, que também vai prejudicar os canaviais lá da Índia. Lembrando que a Tailândia já se encontra com volumes de chuva 28% abaixo da média, que já vem sustentando Nova York, prejudicando a cana de lá. Tá certo. O clima sempre aí impactando, né, nesse mercado. Obrigada, viu, Maurício? Bom fim de semana. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e bom final de semana.